Começando aqui a apresentação do meu projeto 3 de Transcal, começamos com o capítulo 7, escoamento externo, que adota nas situações de escoamento cruzado, com feixes tubulares mostrado no livro do Micropera, podendo estimar o coeficiente de convecção externa quando há convecção forçada. Aqui está a representação dos feixes de tubos. Conforme pode ser visto na figura, teríamos apenas uma fila com 18 tubos espaçados em 5 cm, de forma que temos uma velocidade de convecção forçada de 2 metros por segundo, um diâmetro de 0,5, número de tubos de 18, número total de tubos de 18, um espaçamento de 5 cm, temperatura de entrada de 30 graus. Primeiro vamos calcular o número de reinos baseado na velocidade máxima do fluido. As equações são: número de reinos é a velocidade máxima. Aplicando os devidos valores, nós achamos um reino de máximo de 691,2 e a velocidade máxima de 2,222 metros por segundo. Seguindo, podemos então consultar o livro para encontrar uma expressão para o número de Nusselt. Essa aqui é a equação do Nusselt e aqui é a do Pramit. Como temos apenas uma fila de tubos, devemos utilizar um fator de correção de modo que apareça mais uma constante, que é a C2, e consultando as tabelas do livro encontramos C1 igual a 0,51, C2 igual a 0,7 e M igual a 0,5. Logo, fazendo os devidos cálculos, temos um Nusselt de 4,65. Podemos então calcular o coeficiente de convecção externa pela seguinte equação de Nusselt, que é o coeficiente de convecção vezes o diâmetro externo sobre o cada material. Isolando o H, nós achamos um H de convecção externa de 23,72 watts por metro quadrado Kelvin. Para calcular a troca de calor em termos da taxa, usamos a seguinte equação. Q é igual ao coeficiente global vezes a área externa vezes a variação de temperatura. Como o fluido passa por uma grande variação de temperatura à medida que escoa através do feixe de tubos, devemos utilizar uma diferença de temperatura logarítmica. Para a determinação dessa variação, precisamos calcular a temperatura na saída do feixe, que pode ser aproximada usando a seguinte equação. Que fazendo o cálculo, achamos a temperatura T0 de 30,12 graus Celsius. E fazendo um novo ΔDL, dTdl, achamos ΔT de 22,93 graus Celsius. Recalculando a resistência térmica por convecção externa e utilizando os valores das outras resistências, obtemos no capítulo 2, temos um novo U, coeficiente global, de 25,25 watts por metro quadrado Kelvin. Temos então um novo Q de 104,21 watts, que é inferior aos 351 watts necessários para a demanda do meu trocador de calor. Seguindo para o capítulo 8 do escoamento interno, considerando o fluido isobutano R600A como vapor saturado ao longo do condensador, temos a temperatura de 55,5 graus Celsius e um título de 1. Aí, de acordo com o RES, colocando o seguinte script, nós temos esses valores para as seguintes propriedades. E partindo para o escoamento interno, primeiramente, vamos verificar se o Reynolds tem um escoamento laminar ou turbulento, que pode ser obtido através da seguinte relação de Reynolds, que é igual a 4 vezes o fluxo de massa, vezes o π, vezes o diâmetro externo, vezes a viscosidade. Fazendo os respectivos cálculos, nós achamos um Reynolds de 261.065,60. Com o valor obtido acima, podemos dizer que o escoamento é turbulento. Em seguida, porque é maior que 300. Em seguida, verificamos que o escoamento é plenamente desenvolvido, pois o L sobre D deu muito maior que 10. Assim, sendo o número de Nusselt, pode ser calculado através da seguinte relação. Em seguida, é calculado o número para um líquido saturado, que deu um valor de 111,02, e para um vapor saturado de 78,33. Calculamos então o coeficiente de transferência de calor primeiro para o líquido saturado, que acabei achando um valor de um H de 1136,1 watts por metro quadrado Kelvin, e para um valor para o vapor saturado de 277,44 watts por metro quadrado Kelvin. Com base nesses valores, recalculamos o global para cada caso e em seguida calcularemos a taxa de calor resultante para cada um dos coeficientes, acima como demonstrado abaixo. Achamos um novo valor de ΔTml de 30,30 e calculando o Q para o valor de líquido saturado, achamos um valor de 131,71 watts e para vapor saturado de 126,20 watts
E comparando os valores com o demandado, que é de 351, percebemos que o valor que mais se aproxima do valor demandado é aquele calculado com base em vapor saturado, visto que ainda há uma diferença, pois temos um processo de condensação que não é levado em conta nesses cálculos. Seguindo para o capítulo 9, convecção natural, partindo então para o método de convecção natural externa, é necessário que façamos primeiramente uma verificação, a fim de que possamos saber se a camada limite é laminar ou turbulenta. Para isso, é necessário que calculemos o número de Rayleigh utilizando a seguinte relação. E com base na temperatura de filme de TF igual a 40 graus Celsius, temos os seguintes valores para o ar atmosférico do beta, da viscosidade, do Cp, do Kf e do V. Substituindo então os respectivos valores, temos o seguinte número, 60,41. Logo, o Reynolds, o RAD igual a 60,41 vezes 0,6936, achamos um valor de 41,90 para o número de Rayleigh. Considerando a condição de um cilindro horizontal longo, temos que a camada limite do escoamento pode ser considerada laminar. Com isso, podemos obter o cálculo de Nusselt médio através da seguinte relação. Dessa equação, aí aqui colocando esse script no RES, nós já achamos os seguintes valores para as tais propriedades. Aplicando os respectivos valores, temos um H de 13,59 watt por metro quadrado Kelvin, e com base nesse coeficiente convertido, recalculamos o global e calculamos a taxa de calor restante abaixo. Um U de 16,7 watts por metro quadrado Kelvin e um Q, que é resultado de 16,27 vezes 0,18 vezes 25, que dá um novo Q de 73,21 watts. Comparando esse valor com o valor demandado e com os valores do calor obtido pelos métodos anteriores, podemos perceber que o coeficiente de convecção externo, que nos retorna uma troca de calor mais próxima da demandada, é o coeficiente de convecção obtido pelo feixe de tubos, pois leva em consideração uma maior proximidade, com a realidade do sistema, visto que o erro nas estimativas se dá pelo fato de termos considerado um cilindro maciço ao invés de um tubo. Grato pela atenção.